Fala pessoal, existem duas formas de fazer uma análise de mercado, que é análise gráfica e que é análise de fluxo. Ambos são bem rivais, quem opera análise de fluxo, quem opera análise gráfica defende que cada um deles tem a sua importância e tem a sua importância. Eu vou explicar nesse vídeo um pouco da correlação, da importância de cada um deles, mas eu vou falar também quando eu comecei em 2005, sem plataforma, como é que eu analisava as ações, como é que eu fazia as minhas operações de swing trade, que inclusive aplico até hoje nas minhas operações. Mas para quem não me conhece, sou o Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe com seus amigos, ajuda a fortalecer o canal, se inscreva no canal. Eu gostaria muito que esse canal crescesse no canal. Eu queria que ele tivesse uma proporção maior. Dê um joinha, ativa o sininho. Será muito importante para mim, para que eu possa continuar fazendo os conteúdos. Pessoal, existem duas formas de se operar, que é a análise gráfica e a análise de fluxo. Quando eu comecei em 2005, quando eu comecei analisando ações em 2005, não tínhamos, na época, uma plataforma, um Profit Chart, não tinha essas informações de gráfico ou de fluxo para que eu pudesse tomar uma decisão, para que eu pudesse entrar e falar assim, pô, ele está numa tendência de alta, ele está numa tendência de baixa. As análises que eu fazia na ocasião eram uma análise fundamentalista. O que é uma análise fundamentalista? Eu vou explicar sobre fluxo e sobre análise gráfica. O que é uma análise fundamentalista? Eu tentava entender bem como é que era o comportamento da empresa, como é que era a saúde financeira daquela empresa para que eu pudesse tomar a decisão de compra ou a decisão de venda. Logo depois, mais para frente, ele veio, a plataforma ela vieram evoluindo o processo mais à frente. Mas durante um bom tempo eu fiz swing trade fazendo essa análise fundamentalista. Eu trabalhei muito em cima de especulação financeira, não que hoje não seja um mercado especulativo, é um mercado especulativo. Mas na ocasião eu trabalhava muito mais a especulação das ações. Cara, o que eu quero dizer? Na ocasião, quando, por exemplo, o Itaú comprou o Unibanco, eu operava muito em cima dessas especulações. A Petrobras conseguiu o pré-sal. Eu trabalhava muito em cima dessas informações. Então isso me gerava um resultado, porque sempre tinha um impacto ou para cima ou para baixo. Então era só entender a leitura daquela informação. Acho que é por isso que eu opero bem, eu faço uma leitura muito boa sobre uma agenda econômica e opero bem sobre a agenda econômica, porque na ocasião eu trabalhei muito a minha grana, o meu dinheiro, as minhas operações em cima de uma informação, para depurar aquela informação. E além, claro, de uma análise financeira, uma análise daquela empresa que eu estava operando. Bom, isso, resumindo, é uma análise fundamentalista. Claro, além das IPO, depois eu até falo mais sobre isso. Depois vieram análise gráfica e análise de fluxo. Quando você fala do price action, você fala de uma análise gráfica, você fala de rompimento, quando você comenta, quando você conversa, você fala sobre as análises, você fala sobre uma tendência de alta, sobre um pullback, sobre rompimento de VWAP, sobre as médias móveis, sobre uma série de indicadores que aquela análise, que aquele gráfico ele pode te apresentar, tendenciando simplesmente se ele vai subir ou vai descer. Pois bem, hoje ainda tem a análise de uma herança. Embora vocês não saibam, a análise de fluxo ela veio de uma herança, de uma leitura de fita que vinha no pregão Viva Voz, na época do pregão Viva Voz, lá para meados de 2004, 2005, 2006, eu não lembro muito bem. Mas essa leitura de fita, ela foi carregada para a leitura de fluxo. E como é que é a leitura de fluxo? A leitura de fluxo, ela simplesmente tem alguns parâmetros, algumas informações, tem acumulação, você consegue trabalhar o book de oferta para entender se aquela informação, se existe muitos players colocando ordem, apregoando ordem, tentando acumular para poder jogar o preço para baixo, para lá embaixo jogar, olhar no Times in Trade como é que estão as agressões de compra ou de venda, se tem algum player comprando exaustivamente ou vendendo exaustivamente.
E aí, durante muito tempo, eu operei análise fundamentalista, e é óbvio, eu não consigo operar análise fundamentalista no day trade, não consigo fazer essa análise fundamentalista, mas opero análise de mercado, de economia, a parte da agenda econômica, e eu trabalho muito bem isso. Mas eu hoje, aí depois eu comecei a fazer o trabalho em cima do gráfico, ou seja, trabalhando os pullbacks, trabalhando os rompimentos, trabalhando o rompimento de VWAP, rompimento de ajuste e daí por diante, ou seja, fazendo uma análise grafista, uma análise onde entendendo se ele tem uma tendência de alta, traçando umas Fibonacci, pronto, isso aí daí por diante. Eu hoje faço uma junção das duas ferramentas, das duas informações. Eu consigo olhar hoje com mais clareza se existe agressão de venda no Times in Trade, ou seja, se o Times in Trade ele está crescendo, se ele está evoluindo, se ele está tendo agressão de compra o tempo todo ou venda o tempo todo, e qual é o comportamento disso no gráfico. Então, por exemplo, digamos que eu estou numa compra porque fiz um rompimento de VWAP para busca de ajuste, que é uma operação que eu faço com muita frequência. Digamos que eu esteja nessa operação. Essa operação ela pode me dar tipo 600 pontos. Eu não olho apenas para o gráfico e fico arrastando o stop. Eu olho para o fluxo e entendo se existe agressões, se aquela informação, se aquela leitura que eu fiz no gráfico, ela está de acordo com o meu fluxo, ou seja, se o fluxo está entrando agressões de compra para que eu possa carregar a minha operação para os 600 pontos, que era o alvo que eu estipulei, que era o alvo do VWAP para o ajuste. Então hoje é uma ferramenta que as duas me ajudam. Muitas vezes você vai ver o seguinte, você vai ver o fluxo extremamente comprador e o mercado extremamente lateral, extremamente sem direção, porque existe compra e venda, existe player brigando naquela região para defender aquela posição. Então o mercado ele é muito amplo. Eu recomendo hoje, então eu aprendi depois de muito tempo, depois de eu ter entrado na troca de ideia, das informações da sala, aí eu comecei a aprender e a aplicar o fluxo nas minhas análises e tem sido sensacional. Outro ponto que o fluxo me ajuda para que eu possa sair rápido da operação. Estou numa análise de grafista, uma análise de compra, rompimento, tudo certinho, tudo funcionando, aonde eu vou proteger a minha operação. No momento em que existe, porque acontece muito na análise de fluxo, isso é muito claro nas informações, de estar todo mundo posicionado, comprado, e por algum motivo, e aí você não consegue entender, eu pelo menos eu não consigo entender, em algum motivo esse cenário vira, ou seja, quem está comprado vira vendedor e quem está vendedor vira comprador, então o cenário vira de mão, ou seja, neste momento eu não penso duas vezes, eu estopo logo, porque eu sei que o mercado ele vai reverter, ele vai mudar de lado, ele vai mudar de mão, ou seja, se ele está numa tendência de alta, pode ser que ele reverta. Isso me ajuda, eu protejo naquele momento. Se eu estou ganhando 200, 300, 400 pontos, eu já protejo porque eu entendo que a partir dali ele pode ser que não passe mais. Só para vocês entenderem, quando você analisa gráfico, você analisa VWAP, você analisa as Fibonacci, você analisa os ajustes, o pivot point, as médias móveis e daí por diante. Quando você analisa fluxo, eu analiso o Times in Trade, que eu já falei isso no vídeo, inclusive, se eu não me engano, tem no vídeo, eu vou tentar botar aqui, se não tiver eu faço um outro vídeo depois. O Times in Trade, ele são as agressões já acontecidas. No momento que você faz uma compra, ele automaticamente tem que aparecer no Times in Trade, ou seja, comprei, ele aparece no Times in Trade, beleza? No momento que eu faço a operação, ele aparece. O book de oferta, eu apregoo essa informação, eu coloco uma ordem numa determinada região e ele fica ali até o preço chegar nesse ponto para pegar a minha ordem. Então essa é a grande diferença. Outro ponto importante, hoje por exemplo tem o Super Doom. O Super Doom você consegue ver a acumulação de ordens, tanto na compra ou na venda, ou seja, você está olhando para o Super Doom ali, você consegue entender
se tem muita gente, muitos players acumulando ordem naquela região, ou na compra ou na venda. E aí você pode entender que aquilo pode ser um processo que eles estão tentando jogar o preço para lá para depois derrubar o preço e daí por diante. Eu não sei se eu fui é porque às vezes 10 minutos é muito pouco, eu tento falar em 10 minutos e eu tento correr com o vídeo. Mas se não ficou claro, eu faço outro, explico melhor sobre fluxo, explico melhor sobre gráfico. Mas para quem não me conhece, sou o Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação imensa em responder. Quando eu falo que eu quero falar em 10 minutos, para não ficar um vídeo cansativo. Beleza, galera? Mais uma vez, obrigado por tudo e fui!